Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje para poder tratar de um tema muito relevante para nós, que estamos nesse mundo caído e precisamos constantemente lutar contra o pecado. E é um pecado que nós entendemos que não afeta apenas alguns, mas é a batalha de todo homem. E a gente gostaria de falar hoje sobre a imoralidade sexual. Não é apenas a batalha de homens, mas de mulheres também. E por isso que a gente está aqui hoje com o Greg, o nosso atual líder do Ministério de Homens, para poder discutir um pouquinho a respeito dessa temática, né? E hoje, Greg, obrigado por estar aqui conosco. Hoje se fala muito sobre a imoralidade sexual, né? O mundo lá fora a gente vê explicitamente e percebe o que é errado, né? No carnaval, nas festas, naquilo que se transmite nas redes sociais. Mas a imoralidade sexual, ela é simplesmente não casar virgem? O que abrange esse pecado, essa questão? Bom, primeiramente, obrigado, João, pelo convite. Prazer estar aqui. Esse tema é muito importante, é abordado em boa parte do Novo Testamento, mais de 80% aborda sobre a imoralidade sexual. E a palavra ali é porneia, né, para a imoralidade sexual, e vai muito além de casar virgem, de não cometer a fornicação, que é o sexo fora do casamento, ou até mesmo o adultério, né, que é trair a sua esposa, o seu cônjuge. Mas é um termo muito amplo, a porneia, que tudo aquilo que não é aprovado por Deus sexualmente é imoralidade sexual nas Escrituras. Então, todo tipo de relação sexual que Deus não aprova é considerado imoralidade sexual. Então, uma pessoa pode casar virgem, mas ser imoral sexualmente diante de Deus. Isso porque vai muito além do que se faz externamente. Do que se faz externamente. Então, do ato do sexo ali com uma pessoa, né, que eu não posso, mas também daquilo que o meu coração deseja, né, dos meus pensamentos que são alimentados. Então, eu posso ter algo interno, ou seja, o consumo de pornografia, por exemplo, ser imoral sexualmente diante de Deus, mas não necessariamente ter a prática do ato do sexo. Interessante. Até quando Jesus ele menciona, eu não vou me recordar agora qual o versículo, né? Mateus capítulo 5, que o olhar para uma mulher e desejá-la, cobiçá-la no coração, já se constitui adultério, né? Que loucura. E aí, até uma pergunta, assim, ok, eu tenho uma tentação. Sentir uma tentação significa que eu estou pecando contra Deus? Não, assim, o fato da gente sentir... Então, por exemplo, você é casado e você, em algum momento, tem uma pessoa que você sente algo ali, te atrai, é uma tentação, né? Um pensamento que vem, algumas coisas nesse sentido, ou então pessoas que têm tentações, pensamentos homossexuais, por exemplo. O fato de você ser tentado não é necessariamente pecado, né? Mas sim o que você vai fazer com isso. Como a gente falou, não é o ato em si, porque você não precisa necessariamente praticar, mas você pode pecar internamente sem alimentar aquele desejo. Se você alimentar aquele desejo, você pode estar pecando, mesmo sem cometer o ato. Isso pode ser no relacionamento hétero como homoafetivo, algo do tipo. Interessante. Até fazem aquela brincadeira, né? O primeiro olhar não é pecado, mas o segundo é. Aí o cara no primeiro olhar não pisca, né? Fica ali encarando. Fica olhando fitamente para a pessoa, né? Na verdade, essa frase vem da seguinte realidade, né? É uma percepção involuntária que nós temos. Então, se entrar um pássaro aqui voando, nós iremos perceber. Não dá para não perceber, né? A gente não consegue evitar essa primeira olhada, mas o que a gente faz com isso, sim. Né? O que eu vou fazer a partir do momento que eu vi, que eu olhei, que meus olhos perceberam? A mesma coisa a audição, né? A gente não consegue eliminar o ruído e só ouvir o som dos pássaros. Os olhos também não. A não ser que você seja uma pessoa muito distraída, né? Mas o que eu vou fazer com aquilo é que pode se caracterizar pecado ou não, né? Você desejar, você cobiçar, você realmente querer intensamente aquilo, né? Cobiçar a mulher criar do próximo. Cenários na sua mente. Exatamente, você começar a ter fantasias. Então, tudo isso você pode estar imoralmente impuro sem ter relação nenhuma com ninguém. E é algo que afeta só o meu relacionamento com Deus? Não, ele abrange também o relacionamento com as pessoas, com os meus colegas, familiares, no trabalho. A imoralidade sexual
e como eu falei, é um termo muito amplo que não tem a ver só com pornografia. Isso é importante estabelecer aqui, porque às vezes a gente fala de imoralidade, eu acho que é só pornografia e que a pornografia só atinge os homens, né? Só abrange os homens, também mulheres e jovens e crianças em alguns casos. Mas imoralidade sexual vai muito além disso. Você pode estar imoralmente impuro com desejos adversos, né, reprovado pelas escrituras, e isso vai afetar. Então, para você que é casado, por exemplo, vamos dar o exemplo da imoralidade da pornografia, você que consome, isso vai afetar o seu casamento, vai afetar a forma como você trata a sua esposa, como você vê a sua esposa. Você pode começar a não mais ver a sua esposa como a sua parceira, sua ajudadora, uma mulher de honra, serva do Senhor, mas como um objeto de prazer. E o sexo também começa a ser deturpado. Você começa a ver o sexo apenas como prazer próprio, né? E não como o objetivo central das escrituras, que é um prazer, uma dádiva dada por Deus para o casamento. Fortalecer a aliança. Fortalecer a aliança, a comunhão do casal, né? E também tem o objetivo de gerar mais vidas, né? A procriação. Então, é algo muito valioso. E isso tudo começa a ser deturpado por conta do pecado. Então, afeta o nosso... E não só o nosso casamento. Para quem é solteiro, que está nos ouvindo, que está imoralmente impuro, vai afetar o relacionamento com as pessoas. Então, algumas pessoas começam a se relacionar com outras com objetivos sexuais. Então, ela começa a manipular, ela começa a criar situações, ela começa a dar coisas, a ser legal, ser bonzinho, a ser generoso, a fazer favores, tudo por conta de um desejo sexual ali que está oculto. Então, isso afeta demais, né? A forma como a gente lidar com as pessoas. Perdão te cortar, mas até indiretamente afeta não só apenas essa questão sexual, porque você falou que é um problema do coração, né? Então, às vezes um homem hétero talvez se relaciona com outros homens sempre tentando extrair algo do outro, né? Talvez a imoralidade alimenta uma manipulação que já é um outro desvio de caráter dele. Então, assim, eu estava até vendo um autor falando sobre esse tema, ele dizendo que às vezes pais deixam de corrigir aos filhos e exercer esse papel de autoridade e de exemplo em casa, porque ele mesmo é oprimido e se sente culpado pelo próprio pecado. Exatamente. Né? Então ele deixa de ser uma figura presente porque a imoralidade está roubando ele da sua família, né? Exato. E assim, esse pecado, ele vai afetar o seu relacionamento como um todo, até por conta... físico, né? O físico? O físico. Isso, exatamente, por conta do seu físico. O pecado da pornografia, por exemplo, aqui falando sobre imoralidade, ele vai afetar o seu desempenho cognitivo, o seu sono, a sua concentração, a sua performance no trabalho. Então isso vai afetar você como um todo, até a sua parte hormonal. Como uma droga, né? Como uma droga. Vai afetar o seu sistema de recompensa do cérebro. Então cada vez mais você vai precisar de mais estímulo para ter as mesmas recompensas de dopamina anterior. Então aí as pessoas começam a ir para outros tipos de conteúdos cada vez mais que ela reprovava lá no começo. E vai afetar o seu relacionamento como um todo, até por uma desumanização da pessoa, do ser, que ele começa a ter a pessoa exatamente como um objeto. Então você passa a não sentir mais o amor de Cristo, né? Não tem mais o desejo de evangelizar as pessoas, porque elas se tornaram objetos de satisfação pessoal. E aí você começa, aí entra outras questões também, como a masturbação, a pessoa sempre procurando o desejo para si e achando que diz respeito a ela. E aí o homem, por exemplo, aqui dando o exemplo do homem, né, no casamento, ele começa a defraudar sua esposa, não ter mais relacionamento por ela, porque ele já está se satisfazendo sexualmente nele mesmo. Isso é um problema. Que loucura. E quando a gente olha para a palavra de Deus, ela diz que o sexo foi criado por Deus, né? Para o homem e para a mulher desfrutarem entre si, né? Então, quando o cara desfruta, o homem ou a mulher desfruta de sozinho, ele está quebrando ali, desassociando o propósito pelo qual Deus o criou, né? Exatamente. Fortalecer a união. Mas aí, para a gente poder concluir, Greg, como que aqueles que estão lutando contra isso, ou aconselham aqueles que lutam, como trilhar um caminho de vitória, então, sobre esse pecado? É importante a gente saber que não existe uma receita de bolo. Não é como alguns coaches eles falam, acorda cedo, 4 horas da manhã, toma banho gelado, come ovo cru, algo do tipo. A gente vence o pecado em Cristo. Se não for Cristo, então a gente não precisa de Deus, a gente não precisa de Jesus para vencer o pecado. Basta fazer algumas práticas e já está tudo certo. Então não é apenas deixar de praticar, mas é algo muito mais profundo e enraizado no coração do homem que só Deus pode resolver. Então o pilar é Deus.
né? A graça de Deus, é a né? graça de Deus. É você se achegar a Ele, se humilhar diante dele e você vai ser transformado, né? Nós fomos transportados de um império das trevas para o reino de Deus, né? Do Filho do seu amor. E Ele é que nos transporta desse lugar. E aí algumas pessoas vão dizer: Gregory, mas eu jejuo, eu oro, eu tenho uma vida com Deus, mas eu ainda assim não consigo vencer esse pecado. Talvez seja porque tem algumas instruções bíblicas que nós devemos seguir. Que existe ali o papel, né, a ação de Deus sobre o homem, tirando ele do pecado, mas existe algumas características, algumas atitudes que é de um crente, que é de um convertido. E se a gente não está seguindo e vivendo isso, a gente começa a ter dificuldade diante do pecado, né? Entre elas a gente tem, por exemplo, o cuidado com os nossos olhos, né? É não colocar coisas más diante dos nossos olhos. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, às vezes, é aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente está se alimentando, né? As piadinhas nas As rodinhas. piadinhas, aquilo que a gente vê nas redes sociais. Então, no trabalho, todo o nosso repertório de conteúdo vai corrompendo esses bons costumes. Às vezes não é nada explícito, mas pequenas faíscas que vão acendendo uma chama do pecado. Exatamente. Então, Jó, em Jó 31, ele fala que ele fez uma aliança com os seus olhos para não colocar os seus olhos, permanecer os seus olhos numa virgem. Então, eu acho que isso é importante. Mateus 6 também fala, a partir do 20, sobre como os nossos olhos é a luz do nosso corpo, né? Se ele for bom, tudo será bom. Então, acho que é importante a gente ter essa consciência de treinar os nossos olhos e guardar ele para o Senhor, né? Mesmo sabendo que a percepção ela é involuntária. Eu vejo alguém e é involuntário eu olhar. Mas o que eu vou fazer diante disso, né? Então, eu fiz uma aliança, eu não vou permanecer os meus olhos, eu não vou alimentar com pensamentos, com ideias, com desejos e começar a andar em direção a isso, né? Legal. Seria E isso. substituir, né? Eu amo aquele salmo que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a né? tua palavra. Então é substituir um prazer pequeno pelo prazer maior de estar com Deus, né? Exatamente. Em Gálatas 5 fala para que a gente ande no Espírito e não se alimente com os desejos carnais, né? Então acho que é isso, é uma coisa oposta da outra. Andar no Espírito é não se alimentar, não alimentar dos seus desejos carnais. Então, primeiro pilar, né? Qual que seria a dica, né? Se é que temos a dica, né? Eu acho que é a instrução bíblica. É você ter uma vida com Deus. E quando eu falo vida com Deus, não é você orar apenas, porque tem pessoas que oram, mas o coração dela tá na louça, tá no trabalho, tá pensando em outras coisas, mas ela tá orando. Mas ela não vê a hora de terminar aquele tempo de devocional, porque ela tem várias coisas para fazer. Então o coração dela não está bem naquilo. Então eu acho que até as nossas práticas espirituais, elas precisam ser consideradas e analisadas. Qual que é o objetivo central? Onde que está meu coração? Aquilo realmente está me aproximando de Deus? Eu sou uma pessoa quebrantada de fato? Eu estou de fato arrependido e gerando frutos de arrependimento? Então analisar primeiro a qualidade da sua vida espiritual, né? Da sua devoção, do seu devocional, da sua leitura. Eu quero ler apenas para extrair conhecimento e ser um bom teólogo e saber falar bem, ou porque eu quero conhecer a Deus através das Escrituras? Então, analisar a sua vida com Deus. E aí depois seguir algumas instruções, que é a questão, né, de guardar os olhos, de guardar a sua mente e seu coração, de não alimentar esses desejos. Encher a mente com a palavra do Senhor. Encher a mente com a palavra do Senhor. É você fugir de ambientes que não é para você, que em Salmos 1 fala, né, daquele que está na roda dos escarnecedores, né, de fugir da aparência do mal, não só do mal, mas também de tudo que é a aparência dele. Então tem uma série de comportamentos que a Bíblia espera, que Deus espera, através das Escrituras, né, que nós tenhamos, que vai nos levar para esse lugar de segurança. Isso se dá sozinho? Se eu entrar no meu quarto, jejuar, abandonar as redes sociais, eu vou conseguir vencer só dessa forma? De forma alguma. A vida em comunidade, ela é importante. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras ele é mais difícil de se romper. Igreja, nós por si só não somos igreja. Nós somos igreja quando nós nos reunimos e fazemos parte de um corpo. Então é importante eu estar em comunidade, eu fazer parte dessa comunidade. Também não é só estar de corpo presente na igreja, mas eu não ter relacionamento, não ter intimidade com meu irmão, eu não compartilhar as minhas dificuldades, né? Tiago 5 fala sobre essa questão
salvo engano, acho que Tiago 5, sobre você confessar, né, os seus pecados e orar, então você será curado. Provérbios também fala sobre a questão daquele que não encobre as suas transgressões, que ele não prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. Então a gente tem uma série de instruções bíblicas, né, para você compartilhar as suas necessidades com os santos, que isso vai te levar a um lugar de libertação, a vida em comunidade também. Fantástico. Se o nosso pecado afeta de forma comunitária, a solução também é de forma comunitária, né? Uma das soluções. Também é de forma comunitária, sem dúvida. Mas fantástico. Eu gosto muito de pensar que quando a gente confessa para Deus, pela graça de Cristo, nós somos perdoados, né? Mas confessar para o irmão traz cura, né? É humilhante, você vai ter que tirar sua máscara, expor sua vergonha, mas e vai trabalhar a questão do orgulho, né? Quebra o orgulho, que talvez é um pecado que está atrás, atrelado, é uma raiz que leva à imoralidade, né? Exatamente. Mas fantástico, é um tema muito profundo para a gente trabalhar, a gente vai conversar mais vezes a respeito disso. E você que está em casa, obrigado por nos acompanhar. Continua seguindo a gente aqui no nosso canal. Se você conhece alguém que luta contra a imoralidade ou você mesmo está lutando, não deixa de compartilhar esse conteúdo, porque eu creio que ele vai poder edificar não só a sua vida, mas aqueles que estão ao seu redor. A gente queria também indicar uma literatura para você. Tem um que chama A Batalha de Todo Homem. Nós trabalhamos ele com o Ministério de Homens no ano passado. E um outro também, que eu não tenho aquele físico, eu li apenas em PDF, mas é o Com Toda a Pureza, do Tim Chester, um livro também fantástico que fala sobre a vitória em cima da pornografia e da masturbação. Deus, ele quer nos fazer homens livres e homens santos. E é só na santidade e num relacionamento com Deus que nós vamos ser plenamente felizes. Espero que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e um forte abraço.